Pessoal, quando existe algum tipo de acidente, e aqui nós poderíamos trazer a questão de imprevistos que todos nós estamos sujeitos a viver e que percebemos essa situação, conforme Joana de Anjos vai dizer em Florações Evangélicas, no capítulo 34, que vão ocorrer adversos inumeráveis, graças à expressiva soma de veículo, densidade populacional, quando a gente considera os acidentes de trânsito, e acaba que dolorosa surpresa nos espia, seja nos alcoços das alucinadas mentes ou nas esquinas das ruas, onde acaba que, ao acontecer um dado imprevisto e uma situação que leve a algum tipo de ferimento, de sequela, de perturbação, vai acontecer que nós somos alertados pela urgência de não provocarmos a lei de causa e efeito. Porque a minha imprudência, a minha desatenção, ela pode me transformar em instrumento para a lei de causa e efeito na vida do outro. E Jesus ele já dizia para nós que o escândalo ele é necessário vir, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Então, se a gente pegar, por exemplo, um homem que subiu numa escada para trocar uma lâmpada e ele acaba que se desequilibra lá em cima, vem a cair e na queda ele tem aí uma questão de ataque na parte da coluna vertebral e com isso se torna paraplégico. No caso dele, o fato dele ter subido essa escada para fazer essa troca de lâmpada pode ter sido usado pela lei de causa e efeito para uma experiência que precisaria acontecer na sua vida. Se nós considerarmos que ele, sozinho, desequilibrou e caiu, não houve aí a participação de alguém que, por uma imprudência sua, tenha levado esse homem a desequilibrar. Ele sozinho acabou que teve essa questão de vir a desequilibrar em cima dessa escada e, ao cair, veio a ter essa sequela. Mas quando nós consideramos um caminhão que o motorista, ele verificou a sua engrenagem de motor e aferiu as boas condições desse veículo antes de sair, mas no caminho acaba que o freio vem a falhar e ele desequilibra da rota em que estava e vem a colidir com algum carro, tendo ferimento de alguém que esteja ali dentro. Esse motorista, ele não poderia ser responsabilizado pelo que aconteceu, porque ele houvera feito a aferição do estado do caminhão e, dessa forma, ele foi previdente, fazendo aí a sua parte para que a viagem transcorresse na normalidade. Mas esse imprevisto, durante o trajeto que ele realizou, mostra que a questão do acidente, ela nos espreita e quando vem acontecer, cada qual precisará saber a sua participação naquilo,
mas também perceber que quando a gente fala, por exemplo, na questão de desencarne de alguém, isso é algo que já estaria dentro ali do mapa da travessia desse indivíduo. Igual um tempo atrás a gente teve o caso de duas tias que houveram pego uma sobrinha de 2 anos na escola e o carro ele estava numa descida, parado, freio de mão puxado, e quando essa menina ela foi colocada por uma das tias dentro do carro, no lado do passageiro, acabou que a menina desequilibrou, veio a cair, mas seria só essa tia ter pego ela e colocado novamente dentro do carro. Mas a tia que estava no volante desequilibrou, acabou que o freio de mão foi despuxado e o carro começou a se movimentar e a roda passou em cima da cabeça dessa criança e ela veio a falecer. Ela teve aí ferimentos graves e chegou a ser socorrida, levada para um pronto-socorro, mas veio a falecer. Então, nessa situação, inclusive a tia que estava ali no volante, depois ela houve relato de uma tentação ali de autoextermínio, que não chegou a acontecer, graças a Deus, mas que mostra a relação que o indivíduo pode fazer entre algo que ele tenha feito e o desencarne do outro. Mas que, se não houve uma intenção, como no caso dessa tia não houve, e foi ali um acidente em que ela desequilibrou pelo susto da menina ter caído na rua e abaixou o freio de mão, nesse caso ela não vai ser responsabilizada. Até porque a gente está falando aqui de uma situação em que veio acontecer o desencarne dessa criança. Mas quando a gente considera que nós estamos em cursos nesses riscos, é que precisamos estar atentos, porque os acidentes da invigilante alma, sob os acúlios da insensatez e os pedrouços da desconsideração do patrimônio da nossa trajetória terráquea, isso nos faz desperdiçar tesouros expressivos que vão se converter em dolorosa escassez, que conduz o desacisado à desesperação tardia na sombra. Porque acaba que, como nós estamos sujeitos a essa vivência e não tem um aviso antes para que nós possamos refazer aquela rota, significa que é uma vigilância que eu preciso construir porta dentro da alma, uma responsabilidade com o meu processo e de autoabordagem. Porque aquilo em mim que não é trabalhado acaba que se torna uma autoobsessão e trabalha contra mim. Nesse sentido que nós temos aí, se a gente considerar, por exemplo, a questão das multidões, os acidentes que ocorrem, seja em forma de rapina, agressão da ferocidade, loucura de todo porte, terrorismo, conúbio com a desagregação da paz e da esperança como necessário escarmento, isso também vai dizer de situações que diariamente se repetem no orbe, onde às vezes desencarnes violentos acontecem, ou não, mas que trazem aí esse escarmento, que nós estamos submetidos a essa situação, enquanto aqui. Mas que nós, por essa responsabilidade com o nosso processo, a gente pode evitar ser instrumento
para um acontecimento desse tipo na vida de outro. Quando a gente tem essa questão da oração, do autocuidado e da vigilância, e inclusive, mesmo que haja havido algum tipo de imprudência da nossa parte, quando a gente está nesse processo de vigilância, fica mais fácil a gente divisar a reparação daquilo e a resolução. Nesse sentido, quando a gente considera, por exemplo, tanto acidentes em locais de trabalho, com malho de aflição e bigorna, que adverte esfacelando, a própria questão dos acidentes de desgoverno de veículo, seja o equipamento emocional desajustes do condutor e o inesperado trazendo surpresas, vociferando avisos que nós não podemos deixar de examinar com atenção e respeito, porque acaba que é um alerta que chega até nós e que vai nos despertar para essa questão de não desafiarmos o nosso karma e a lei de causa e efeito, porque nós não sabemos aonde está o nosso telhado de vidro. Então, até mesmo quando a gente fala a questão dos cuidados básicos que precisamos ter conosco. Então, na questão de perceber que eu iniciei um processo anêmico e buscar iniciar um tratamento que possa reverter esse quadro. A questão, por exemplo, de fazer um check-up anual para acompanhar aquilo que possa estar tendo de alteração no meu organismo. A questão de quando eu estiver ali andando na rua, o cuidado em passar pela faixa de pedestre, em olhar dos dois lados. E se for o caso de eu estar dirigindo, cuidado para ficar atento, para parar o carro se tiver algum imprevisto. Inclusive, essa questão da gente ter essa atenção para a gente e para os outros, porque a gente pode encontrar alguém que está desatento, ou mesmo que esteja com algum tipo de desgoverno emocional que impossibilite a pessoa de ter o cuidado que ela precisaria. Até porque quando a gente considera essa questão do adoecimento, isso traz à baila estados, às vezes anômalos nossos, em que a gente não consegue a lucidez para poder termos esse cuidado. Então, a gente precisa considerar que a gente precisa ter esse cuidado para a gente e para os outros, porque num orbe de transição planetária, maior parte de nós não estamos no nosso estado normal, devido aos nossos adoecimentos. E, nesse sentido, a busca desse equilíbrio e desse ajustamento é uma responsabilidade, algo que compete a mim, comigo mesmo. Quando a gente considera o discípulo de Jesus, que é alguém que está em programa de renovação e reajustamento, a todo momento a gente sabe que nós estamos tropeçando com o nosso culposo passado, que vai reaparecer em imagéticos concretos do nosso dia a dia, em representações mil, conspirando contra a nossa tranquilidade, nossa paz, ou sugerindo edificante reparação mediante o nosso enobrecido esforço. Nesse sentido, quando eu estou atento e algo volta pedindo essa edificante reparação, é possível então que isso aconteça. Até porque a gente sabe que a questão da expiação são experiências que se repetem para nós e eu só me libero daquilo quando eu acerto naquele tipo de experiência. Então, são situações que vão fazer aí a volta no nosso quadro. Pode ser algo do meu ontem, que eu vivo num dado momento, enquanto uma existência pregressa. Pode ser algo da minha vivência nessa existência mesmo. E aquilo volta para mim e
somente no momento em que eu faço diferente, acertando, é que eu me libero daquela injunção. Por isso que quando a gente faz esse raciocínio, tendo em vista a nossa valiosidade na economia do orbe, que a nossa existência, a nossa vida é patrimônio de significação alta, percebemos que não devemos nos arriscar no jogo das quinquilharias e das frivolidades. E, nesse sentido, nós vamos perceber que, mesmo que venha um convite para a gente se arriscar e ser temerário na quinquilharia, no frívolo, a gente recua. E temos aí muitos que estão cruzando conosco que nos provocam inesperada reação, mas que são almas ultrajadas por infelizes espíritos, iguais a eles mesmos. E atormentando-os, quanto atormentados, eles mesmos se encontram. Então acaba que esse tormento que vai acontecer num orbe nosso, isso vai dizer, inclusive, dos tipos de perturbações e provocações que acontecem. Nesse sentido que nós temos aí as próprias estatísticas registrando alarmantes expressões de feridos que resgatam em longas agonias, processos velhos, espirituais, que incoercivelmente os atingem. E que nós temos realmente uma situação da nossa atualidade que está convulsionada por tiranizantes forças que conspiram contra gerar equilíbrio. E nesse sentido que em Jesus nós temos a inabalável força e segurança, na sua mensagem amorosa a gente vai ter esse substancial manâncio de paz que tem a capacidade de nos amparar, vai fazer o lenimento das dores da nossa alma e vai nos preparar para, quando acontecer a nossa desencarnação de fato, que a gente traz aqui como orgânico acidente da máquina, que se nega a continuar funcionando, a prosseguir, e liberta o prisioneiro, enquanto essa alma ali, que estava retida no corpo orgânico, e que, ao ser libertado desse organismo no astral, vai poder seguir feliz e tranquilo, ou ficar retido na desconcertante aflição de que não houver a desejar desvincular e romper, cortar. E nesse sentido, gente, que essa questão dos adoecimentos que nos ocorram, elas vão ter diferentes vertentes a partir daquilo que seja a necessidade do meu espírito. Porque o indivíduo, ele pode estar com adoecimento grave no corpo, mas o espírito está saudável e conseguindo fazer a vigilância acontecer. Por outro lado, o indivíduo, ele pode estar com um corpo relativamente saudável e estar com a mente enferma, adoecida, em ideias malsãs, ações ruins. E nesse sentido que a doença física, ela não vai precisar representar uma desarmonia para minha alma. Porque se eu estou com o meu espírito valoroso no bem, eu posso inclusive trazer cicatrizes da minha luta. E o meu espírito está avançando naquilo que Jesus nos pede. Por isso que num recorte do Evangelho,
ele vai dizer que é melhor para nós que a gente entre na vida tendo um só ouvido, um só olho, um só pé, do que a gente tendo os dois, sermos precipitados no inferno das chamas. Porque ele sabe que nós, num processo de resistência ao mal, a gente adquire cicatriz da alma. Até porque é uma luta ainda conosco mesmo, que é dentro de nós, e que, à medida que a gente vai conseguindo dar o próximo passo, isso vai implicar em algum tipo de comprometimento orgânico, enquanto um esforço que nós realizamos. Mas, a partir do fruto bom que eu esteja conseguindo produzir, que é espiritual, que é uma ação do espírito, vai dizer se eu estou no caminho certo, mesmo com desarmonias aí no cosmo orgânico. E quando a gente fala o cosmo orgânico, entra aqui a questão cerebral do encéfalo enquanto órgãos físicos. Que às vezes o indivíduo ele pode estar com alteração de algum neurotransmissor que é produzido ali pelos neurônios dos órgãos do encéfalo, como o cérebro, e que demonstra aí uma alteração, uma distonia orgânica, mas mesmo assim o meu espírito está avançando no bem. E nesse sentido, a questão de produzir uma dada substância ou não no encéfalo, isso vai variar a consequência que isso vai trazer de pessoa para pessoa, porque muitos de nós, mesmo com essas alterações, conseguimos seguir o nosso processo de avanço. Ao passo que outros podem ter necessidade de ir a um psiquiatra, um neurologista, para ver a questão da produção daquele neurotransmissor e fazer a regulação disso através de um medicamento. Por isso que quanto mais o nosso espírito ele deseja fazer esse caminho, mais a gente vai conseguir movimentar as nossas células nessa direção e contar com a ajuda delas. Por isso que, inclusive, a gente, na nossa oração diária, peçamos para as nossas células nos ajudar nesse processo. Também os nossos micro-organismos que habitam o nosso corpo e também participam da questão de produção de substância, regulação metabólica, eliminação de toxinas, e que acaba que se torna um todo, e que até mesmo quando a gente fala, por exemplo, de nutrientes em contato com o nosso organismo, porque até mesmo a forma como eu converso com o medicamento que eu preciso tomar muda a maneira como ele atua no meu organismo. Então, essa conversa com as nossas células, com os nossos micro-organismos, e inclusive que vai se expressar para a nossa interação com o ambiente que a gente está, planta, animal, isso vai nos auxiliando a fazer a otimização dessas respostas. Por isso que tudo aquilo por aqui a que a gente dá o nome de capricho, do destino, da sorte, mas não é do que o efeito da justiça, do divino, de Deus, que não vai fazer infligimento de punição arbitrária, porque ele deseja a correlação com a falta da pena. E o processo de Deus para conosco não é de punição, mas de educação. É um mínimo de sofrimento para um máximo de aprendizado. Daí que a questão
da patologização, ela pode também ser uma forma de eu encontrar a mim mesma, de confrontar minha consciência que não está em paz comigo mesma. E aí não seria um processo físico, mas de atitude, a força de eu olhar para as minhas questões, trabalhar aquilo que eu preciso, porque em algum momento desse engate, dessa captura, eu posso encontrar o caminho da auto-reconciliação. E, em sendo assim, poderão haver repetições, onde eu vou tentar encontrar um aprofundamento, um sentido dentro de mim, quebrando os endurecidos estados do meu ego via novo paradigma, quando eu olho para o meu adoecimento e para a minha obsessão. Quando a gente fala, por exemplo, da saúde per si, ela exige específicos cuidados, porque um fruto malsão, ele pode corporificar adoecimento e destonar a mente. Por isso que quando a gente fala em avançar na construção da harmonia, da saúde, é avançar na criação de consciência e meus nossos dramas, onde essas experiências acerbas serão como esse milagroso carvão que plasma na corporeidade as necessidades que a nossa alma precisa, trazendo registro do passado e manta isso na constituição do nosso novo vaso, onde aí estão paragrafadas as necessidades da nossa alma. Nesse sentido que o pensamento positivo, a ação nobre, ela vai vitalizar o nosso ser. Por isso que a questão do processo do organismo, ele vai trazer uma teia que vai estar interligada, mas que no momento que nós podemos fazer esse olhar e dissolvermos aquilo que tenta passar despercebido, a gente vai conseguindo ficar de pé e irmos reparando as nossas questões. Consono vai ser dito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo, vai trazer um pouquinho que a prece, ela vai agir como esse tônico caridoso e que vai nos ajudar a levar assistimento para o seu espírito e que, inclusive, pode auxiliá-lo ao arrependimento quando se trata de um criminoso. E, nesse sentido, vai trazer para essa transeada alma rebelada o caminho para sair do lamaçal. E, de certa forma, quando a gente considera que nós estamos no mundo e que somos chamados a fazer essa atuação, a começar por nós mesmos, consoante vai ser dito nesse mesmo livro, capítulo Sede Perfeitos, tópico 10, quando um sentimento de piedade, ele anima, ele movimenta o nosso mal, e nós estamos sob o olho do Mestre, implorando assistência dos benfeitores, busquemos purificar o nosso coração, limpar a nossa mente. Como um senhor que ele tinha iniciado a participação no centro espírita e ele estava sob um processo obsessivo. E ele estava com o olho, parece que o direito, era um dos olhos, alterado, porque esse olho estava caído. E ali nos atendimentos que ele estava recebendo no centro espírita, ele não estava sendo demovido daquela vibração malsante, rancor que ele trazia. E de revolta nas situações
que ele estava vivendo. E depois ele tinha parado de participar. E aí alguém ali do centro espírita encontrou com ele um certo dia na rua e percebeu que o olho dele tinha voltado para o lugar. Então, mesmo que talvez quem estava acompanhando ele ali no centro espírita não tivesse sabido o momento em que aconteceu essa virada da sua vibração, pôde ali ficar patente para quem viu esse homem que em algum momento do engate da captura ele encontrou a reconciliação com ele mesmo e a resolução das suas questões. Porque mesmo que os outros possam nos ajudar, o processo, ele pertence a mim, comigo. Até porque, quando nós consideramos a ajuda dos benfeitores, eles nos ajudam a entrar na Terra, no novo corpo de carne, fazem até a preparação no astral, e depois que a gente é colocado aqui encarnado, normalmente depois que passa os 7 primeiros anos, que é quando a reencarnação ela está se consolidando, a partir aí dos 7 anos, eles nos entregam a nós mesmos, para que a gente possa, com o nosso mérito, construir avanço. E esse benfeitor, ele vai seguir o caminho dele, de também continuar avançando, onde ele estiver, e eu preciso dar conta do meu avanço. Em sendo assim, considerando estar aqui encarnada, eu vou ser chamada nos encontros que eu vou vivendo e até nas existências que eu vou acontecendo a fazer melhor. Sempre. E nesse sentido que, mesmo a gente sabendo que o mentor nos acompanha, que nós não estamos abandonados, mas eu vou precisar do meu suor mesmo, porque senão eu não construo mérito. E é só quando eu construo mérito pela ação no bem que eu tenho como realmente evoluir. Nesse sentido que nós estamos situados aqui em reencontros de experiências para repararmos a todo momento e ao mesmo tempo em reencontros com pessoas, com situações, para que a gente possa provar para a gente mesmo que a gente está dando conta dessa construção meritosa. Que a gente está dando conta de vencer a nossa sombra. E, inclusive, nesse processo, a ação dos obsessores acabam que nos ajuda. Porque um obsessor, às vezes, ele vai trazer questões de mim que eu preciso olhar, que um benfeitor não destacaria para mim. Porque o benfeitor, ele está olhando o meu processo, deixando entregue a mim mesma, eu, para que eu consiga, pelo meu suor, o meu sangue, fazer o movimento de automelhoria que eu preciso. Agora, quando um obsessor ele age sobre mim, ele acaba que me confronta com a minha fraqueza. E aí, a partir disso, eu vou ter como divisar situações em mim que precisam ser melhoradas, que se não fosse a ação desse obsessor, eu não divisaria. Por isso que aqui é como eu aproveito a experiência que eu estou tendo. Porque num orbe como a Terra, nós vamos ser obsedados, nós vamos ser tentados, vamos ser provocados. A questão é como eu lido com isso, até porque à medida que a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente já não dá importância para querela, para futilidade, para aquilo que é perda de tempo. Então, à medida que o espírito ele caminha e começa a ter uma ascendência espiritual sobre a matéria, ele já não fica respondendo determinadas situações, se justificando.
Porque ele não está mais preocupado com a aparência. O que ele está visando é a sua essência, é a sua renúncia, é a sua caridade, é o seu perdão. E consono vai ser dito nesse parágrafo que quando a gente faz essa purificação interna, a gente não deixa demorar em nós nenhum pensamento fútil ou mundano. Porque quando a gente percebe que aquilo está adentrando no nosso cereal, a gente já corta. Porque não é prioridade, não é importante para nós. Até porque o processo nosso de avançar e de evolução moral, ele ocupa a nossa perspectiva, que se traduz no trabalho que nós realizamos. Porque aqui na Terra, nós teremos alguém a nos dizer que a gente não deve fazer o trabalho, a nos dizer que nós estamos péssimos, aquele cujo mau humor a gente precisa passar longe. Mas essas situações a gente acaba que já não dá atenção, porque nós estamos focados no serviço nobre que precisamos realizar. Então, se nós considerarmos a questão do trabalho que alguém assume, seguindo fiel, devotado e desinteressado nesse trabalho, a gente já vai devagar. Imagina se a gente para lamentar, chorar nossas mazelas. A gente perde muito tempo. Por isso que o espírito desperto, imbuído do trabalho que ele tem que realizar, ele não perde tempo com quinquilharia. Porque ele sabe a importância do momento que ele vive e que quanto mais ele trabalha para auxiliar, lenir a dor dos outros, mais ele vai poder deixar frutos bons. Nesse sentido que a gente, a partir dessa elevação do nosso espírito ao mestre, a gente vai disponibilizando para ele as necessárias disposições, o qual Jesus usa para profusamente lançar a semente, que deve germinar em nossos corações e mais, e em nós dar fruto de justiça e caridade. Nesse sentido que, quando a gente faz essa focação, já não é importante aquilo que vai nos distrair, porque nós estamos alimentados desse desejo de dar conta daquilo com o qual nós nos comprometemos com o mestre. Nesse sentido que nós, a partir dessa proposta, vamos ter aí a certeza de que Jesus nos acompanha, mas com essa vigilância, essa prudência. Porque como ele nos diz, simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Porque os falsos profetas, eles estão para todo lado. E a gente precisa fazer esse ajuizamento a partir de nós mesmos, falando da minha situação como espírito inferior. Daquilo que eu estou deixando e do fruto que eu estou produzindo. Então, se a gente pegar, por exemplo, a folha da figueira, quando ela começa a embranquecer, a gente vê os seus numerosos brotos esperando a época de florar. E Jesus vai trazer, a gente reconhece a árvore pelo fruto que ela produz. Então, se a gente tem um fruto apodrecido, amargo, a árvore é podre e amarga, a gente vai julgar. Mas se o fruto é salutar e doce, nós vamos concluir, nada de puro pode sair de um tronco ruim. Então, cultivando a pureza dentro de nós, nós iremos produzir frutos puros. Por isso que essa questão
cuidado que nós precisamos trazer é uma constante e vai dizer para nós que todos os laços que possam nos prender ao que é material, urge que nós cortemos. Porque até a forma como a gente aborda o nosso adoecimento tem a ver com a importância que eu dou para aquilo que é material. A escala de valor que eu faço. Porque para um homem espiritual, uma doença terminal, ele vai olhar isso como uma oportunidade de burilar. Não é uma situação simples, exige um esforço nosso de resiliência, de bom combate. Mas, se eu cultivo os frutos espirituais, eu vou conseguir lidar com uma doença que eu traga, mesmo que ela seja gravosa, com relativa tranquilidade, eu não desespero. Porque eu dou mais importância para o espírito do que para o corpo. Eu dou mais importância para o meu espírito, que eu sei que teve início, mas não vai ter fim, que já teve inúmeras existências encarnadas e que essa é mais uma, a mais importante, e que quando eu saio daqui, eu continuo a minha trajetória como espírito. Então isso muda a maneira como eu administro esse meu estado. Agora, para aquele que é materialista, para ele estar na Terra gozando daquilo que é terráqueo é o que importa. Então, para esse indivíduo, uma doença terminal é um golpe violento, que ele entende que tudo que é mais importante para ele vai acabar. Por isso que a insuflação das ideias materialistas são tão perniciosas, porque elas levam ao desespero, ao desequilíbrio, ao suicídio, à loucura, à depressão, à ansiedade, ao pânico. Agora, quando a gente levanta a bandeira do espiritualismo e busca fazer essa insuflação, a gente vai se nutrindo de paz, mesmo em meio às tormentas. Porque como foi paragrafado nesse recorte de Joana de Ângeles, que ela traz para nós em Florações Evangélicas, nós estamos sendo espreitados por acidentes. A todo momento a gente vive alguma situação. Mesmo que não seja um acidente externo, mas um acidente interno. E que acaba que a gente precisa dar conta de resolver isso. Como o Gelson, ele tinha comentado que ele estava, num determinado período do curso de psicologia que ele estava fazendo, ele fazia 2 estágios. E o local de cada estágio era um muito longe do outro. Então ele estava ali numa rotina estressante e ele acabou desenvolvendo uma rinite alérgica. E quando ele foi no centro espírita, foi falado para ele que ele precisava olhar para a situação que ele estava vivendo, porque isso estava derramando no organismo dele. E ele questionou, mas como que eu vou fazer isso? Ou seja, às vezes uma situação que eu estou vivendo, que inclusive está sendo difícil para mim, tendo um efeito de estresse, sobrecarga, de pressão, e que esteja limítrofe, isso pode escoar pelo meu organismo, levando a adoecimento, se eu não abordo isso. Por isso que quando Kardec vai trazer para nós a importância do autoconhecimento, inclusive no próprio recorte que tem no Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho traz para nós os passos para a questão da autoanálise, e vai ser trago na obra da codificação, em que Kardec traz para nós que um modo para a gente vencer as tentações, as obsessões que nos assolam e nos melhorarmos moralmente é conhecendo a nós mesmos. Porque daí, quando eu olho para mim e consigo essa autoabordagem, eu vou conseguindo dissolver muitas questões, que se eu não consigo fazer isso comigo, essas questões acabam me obsedando, eu acabo caindo nas tentações que me encontram, e aí isso vai levar a uma disruptura do meu organismo, porque mesmo que aparentemente o meu organismo esteja sadio, o meu espírito está fracassado.
E nesse sentido que a proposta traga para nós vai ser realmente dessa ruptura da nossa sombra, enquanto um processo em que eu vou acendendo a minha luz, e isso vai iluminando, fazendo a iluminação. Então, é uma posição justa de investimento alto na incessante ação do bem, que vai modulando o meu querer, criando outros dons. Então, vai entranhando essa bênção, fazendo o burilamento para melhor, e vai criando, improvisando soluções no hermético, labirinto, encruzilhada. Porque a partir do momento que a gente está sendo fiel a esse caminho, não importa o hermético, a gente consegue divisar uma solução, enxergar uma fresta de saída, conseguimos fazer a confrontação com as nossas atitudes, honesta, limpa, porque acaba, gente, que a nossa maior dificuldade é olhar para nós mesmos, encararmos as nossas fraquezas e fazermos as modificações que precisamos. Daí, se a gente tem humildade para fazer essas ambientações de corrigendas em nós mesmos, a gente consegue ir solucionando as nossas questões. E nesse sentido, a partir desse autoconhecimento honesto, vai sendo possível a gente ir fermentando uma intuição nobre, um insight. Por isso que é uma marcha inexorável, que vai nos elevando na espiritualidade, nessas ideias, nesses imagéticos, e vai fazendo essa retonização do nosso psíquico. A gente vai conseguindo também encontrar a utilidade, tonificação da nossa mente, o positivo pensamento, porque isso vai também fazendo um movimento energético e de vitalização e revitalização, onde a gente vai desaprendendo para ressignificar, significando para reaprender e dessignificando para reaprender. Então, vice-versa, um aspecto do outro, a gente vai conseguindo essa maleabilidade. Porque a todo momento a gente está precisando rever nossas ideias, nossas atitudes, confrontar, desfazer aquilo que a gente achava que era por ali e percebeu que não era, e ocupar isso com as ideias novas que a gente percebe que são caminhos mais acertados. Então, isso pede uma maleabilidade, uma humildade. Porque se eu acho que eu sempre estou certa, vai acontecer que eu não vou conseguir enxergar e ter a maleabilidade, a docilidade necessária para fazer as reconexões que preciso. E nesse sentido que nós teremos o gerenciamento desses elementos energeticamente movimentados, porque a vontade entrou em ação e está no comando, via uma disciplina férrea. Então, a gente vai tirando mais de nós. E aí, gente, essa questão de podermos deixar algo a mais de bom por onde passarmos. Porque a gente não sabe quantas vezes a gente vai ter que voltar. Vão ser várias ainda. Nós ainda vamos ter que estar na Terra ou em algum outro local confrontando nós mesmos e tirando mais de nós. Quanto antes eu conseguir fazer isso, mais eu vou encurtando uma trajetória. Enquanto de prova e de expiação. Por isso que vai ser trago para nós que é um movimento porta dentro da alma. E nesse sentido, nós deixamos de ficar nutrindo a ilusão, o fantástico céu cor-de-rosa, em que a gente acaba que ilude a gente mesmo. E conforme Emmanuel traz, só se desilude quem se iludiu. Então, quanto mais a gente coloca o nosso pé no chão, encara as nossas debilidades e busca solucionar isso, mais a gente ganha tempo.
E também isso vai refletir na nossa rotina, porque a gente já não sente necessidade de distração. Nós não queremos mais tudo que vai nos distrair, a gente deseja focar no que importa, na espiritualidade. Por isso que nós vamos estar aí sendo confrontados por esse estado de coisa. Consono vai ser trago num outro recorte do Evangelho, porque em algumas passagens Jesus ele vai trazer, se não a ideia, a própria fraseologia, que esse aqui é o segundo que nós já trazemos, de últimos serão primeiros, primeiros os últimos. Porque ele vai dizer no recorte As Posses e o Reino dos Céus que nós, quando deixamos tudo que é material, e aqui ele vai representar, seja por casa, querendo dizer aí bens materiais, mãe, pai, filho, irmão, por causa do seu nome, nós receberemos o cêntuplo e herdaríamos a eternidade na vida. Mas aqui, Jesus ele traz para nós essa urgência de rompermos os laços e as colas que nós trazemos com o jogo ilusório, fantasioso da terra. Porque à medida que o indivíduo ele vai evoluindo, ele vai tendo mais mérito até para escolher o próximo aparência física que ele vai ter na próxima encarnação. Mas, à medida que eu avanço moralmente, eu já não vou querer uma aparência física de destaque. Eu vou pedir feiura. Eu vou pedir aquele estado em que eu passe relativamente despercebida no meio do populacho, numa ruela. Por isso que nós não diríamos que a riqueza fosse um absoluto obstáculo à salvação de quem possui. Porque Deus dispensa esse estado de coisa e coloca a riqueza na mão de alguns para que esses alguns usem essa riqueza para o bem comum. Mas a riqueza é uma prova muito complicada e, consoante vai ser trago na codificação, ela é mais perigosa que a miséria, materialmente falando. Porque ela atrai tentações, arrastamentos, fascina e é o supremo excitante do orgulho, da vida sensual e do egoísmo. É o laço mais forte, poderoso que liga o terráqueo ao orbe, afastando os seus pensamentos do celeste. Produz uma vertigem, uma quimeria, que por isso que geralmente aquele que passa de um estado de miséria para uma fortuna a queima-roupa, ele esquece rápido a posição que ele estava e já não se lembra daqueles que o ajudaram, que o dotaram, e se torna egoísta, vão e insensível. Mas isso não significa que seja impossível eu usar os movimentos da terra para o nobre, principalmente a riqueza material. Mas, da mesma forma que a gente fala da questão da riqueza, de posição de evidência, beleza física, poder, tudo isso é ilusório. E acaba que provoca fascinações no indivíduo e torna muito difícil, se ele não tiver um despertamento heróico, sair desse estado de alucinação. E, em sendo assim, existem venenos certos que podem devolver a saúde se forem empregados com discernimento e a propósito.
Então eu preciso saber me servir daquilo que eu estou me movimentando para que essas periculosidades desses estados transitórios de evidência na Terra não me naufraguem e me fracassem moralmente. Por isso que a questão da proposta que vai ser trago para nós, inclusive na própria abordagem, quando nós estamos com adoecimentos, é que, inclusive, algum tipo de enfermidade que alguém experimente, foi necessário para o espírito despertar. Porque às vezes o espírito ele estava no meio dessas ilusões, dessas alucinações do jogo da Terra, e se não fosse aquela enfermidade, o espírito não ia despertar para o que importa. Então, existem condições de anomalia em que a vivência, estando no meio desse estado, é um tônico despertador para o espírito, e graças a essa situação de adoecimento que me encontra, o meu espírito consegue trabalhar questões para os quais eu estava cega. Porque a matéria, gente, nós não podemos subestimar a força da matéria sobre nós. Para nós que estamos encarnados, estar em contato com o corpo de carne é um risco constante. Porque um organismo na Terra, ele nos obnubila, vertiginiza. A gente não consegue enxergar o que importa. Por isso que somente com heroísmo, a golpe de suor próprio, que eu vou conseguindo fazer esse divisamento. Nesse sentido que estarmos encarnados na Terra pede de nós a construção dessa responsabilidade, vida de oração, vigilância, previdência, para que nós possamos, com base nesse bom senso, conseguirmos caminhar com relativa serenidade. Porque chega num ponto que quando o indivíduo ele está imbuído do trabalho no bem, e ele é feliz por poder fazer aquilo, e ele vai dando passo para frente, colocando o próximo tijolo, ele já não é abalado pelo que é terráqueo. Ele experimenta uma felicidade, uma harmonia, uma paz interior inamovível. Ele pode estar em meio a situações dramáticas que for, que por dentro ele está pacificado. Então, é uma alegria que nada abala. A gente pode viver aí a questão dos dissabores que nos aconteçam enquanto na romagem por aqui, mas seguimos felizes. Porque é aquele tesouro que Jesus traz para nós. Que o homem ele tinha cavado, e quando ele encontrou o tesouro, ele vendeu, entregou tudo que ele tinha em troca daquele tesouro. É quando a gente desperta para a espiritualidade, para aquilo que vai ocupar o nosso tempo, enquanto a obra nobre. Porque chegado nesse ponto, todo o resto se torna insignificante. Se percebemos a nossa fidelidade, a gente está em paz. Como Maria de Magdala, que depois de ter sido a primeira que houvera visto Cristo ressurreto e espalhado essa boa nova para o populacho, ela não houvera sido aceita na casa do caminho e, por conta própria, ela vai junto aos povoléus leprosos e começa a auxiliar essas pessoas. Fica anos ali doando a sua vida por esses infortunados ao léu. E quando chega o momento dela desencarnar, ela vai para Éfeso,
para despedir de Maria e João. E para fazer essa viagem, ela vai a pé, e ela já estava leprosa, e faz uma trajetória até chegar em Éfeso com infinitas dificuldades. Então ela chega lá, tomba no chão, desmaiada. Um cristão reconhece ela, leva ela para onde Maria e João estavam. E mesmo em meio àquela situação que ela estava vivendo, ela estava feliz, porque ela sabia que ela tinha sido fiel a Jesus. Então, ali, para desencarnar, a alma dela estava em paz. E é quando Jesus se aproxima e fala: Madalena, amaste muito, você conseguiu atravessar a estreita porta, vem, eu te espero aqui. E a leva. Então, o indivíduo, ele pode estar nas dificuldades, inclusive do desencarne, das agonias derradeiras e dos tormentos orgânicos, mas o espírito está em paz, feliz. Por isso que é um objetivo que nós precisamos ter, visto que é nesse caminho da fidelidade e da paz consciencial, como quando um sobrinho do Chico houvera falado para ele: tio, você já era. Inclusive, um dos dois sobrinhos que o Chico cuidou, porque a cunhada, mãe dos meninos, houvera enlouquecida, ela tinha ido para um sanatório, e o irmão, pai desses meninos, tinha desencarnado. E o Chico, então, que cuidou desses sobrinhos. E aí um dos dois vira e fala para ele: tio, você já era. Em que tempo que você vive? Inclusive porque o Chico ali com a vida dele de doação, que não era compreendido nem pelos mais próximos. E ele então responde: eu vivo no tempo da consciência tranquila. Um tempo que nunca passa. Ou seja, o tempo da consciência tranquila, o nosso único travesseiro, é um tempo que não passa. Porque enquanto nós estivermos fiéis à nossa consciência, leais ao Cristo, avançaremos intimorados, com o vigor das almas fortalecidas na fé e que espraiam por onde passam os perfumes infinitesimais da bênção e da paz.